Jornal Nacional sobe o tom contra Jair Bolsonaro em editorial lido por William Bonner. Pera aí, Jornal Nacional sobe o tom? Você tá maluco? Esses caras estão há 3 anos feitos uns obcecados, só descendo a lenha no Bolsonaro. Se subiram o tom mais ainda, só pode ser por um motivo. Os ataques anteriores não tiveram efeito e a Globo continua assustada com a possibilidade de o Bolsonaro se reeleger. Ué, mas o Datafolha vive dizendo que ele derreteu. Será que o Bonner sabe de alguma coisa que a gente não sabe? Em um editorial lido durante a edição de quinta-feira do Jornal Nacional, na TV Globo, a emissora voltou a atacar o presidente Jair Bolsonaro, dessa vez a respeito da postura do presidente em relação à picadinha nas crianças. William Bonner disse: "O presidente Jair Bolsonaro é responsável pelo que diz, pelo que faz. Espera-se que venha também a ser responsável por todas as consequências daquilo que faz e diz." Logo no início do texto, Bonner disse que as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o baixo risco de contaminação das crianças desrespeitam o luto de milhares de brasileiros. Desrespeitam o luto. Vamos examinar então. Repara que eles tentam usar o card da ofensa com essa história de desrespeitam o luto. Você já notou como que, de uns anos pra cá, parece que não existe crime maior do que ofender alguém? Seja na grande mídia, no cinema, nos noticiários, só se fala em desrespeito, ofensa, insensibilidade, como se fossem os piores crimes contra a humanidade. Âncoras, artistas, personagens de novela se chocam mais com um palavrão do que com bilhões desviados em esquemas de corrupção, por exemplo. A própria CPI do circo foi um dos grandes sintomas disso. Ela investigou cada vírgula que pessoas postaram na internet, mas ignorou os desvios nas compras de respiradores ou sumiço de verbas para combater a pandemia, por exemplo. Prioridades, né, gente? Numa sociedade que está ficando cada vez mais acostumada a ver gente sendo presa por emitir uma opinião, enquanto traficantes, corruptos e o Felipe Neto estão soltos por aí, um cara que fala o que pensa sem rodeios, como o Bolsonaro, é tratado como um indivíduo de altíssima periculosidade. Pensa no que o Bonner disse. Espera-se que Bolsonaro venha também a ser responsável por todas as consequências daquilo que faz e diz. A imprensa, que antes tanto lutava pela liberdade de se poder dizer o que quiser, agora tenta criminalizar o livre discurso ou impor consequências pesadas. Desrespeitam o luto. Olha, eu sinto muito em contar isso, mas para se chegar à verdade ou à solução de um problema, muitas vezes você pode acabar falando coisas que vão ofender as pessoas e vai valer a pena. Imagina se Churchill resolvesse deixar o Zé Bigode pintar e bordar na Europa em 1939, porque senão os alemães iriam se sentir ofendidos. Esse editorial pode se resumir dessa maneira: cuidado com o que você fala, Bolsonaro, você ainda vai pagar caro por isso. Boa noite. Antes de Bolsonaro ser eleito, muito se falava em volta da ditadura. Hoje é engraçado ver jornalistas querendo calar o capitão do exército, que era pintado como ditador malvadão. Isso é consequência do estado em que a imprensa, não só a brasileira, se encontra hoje em dia. Antes, a primeira coisa que se ensinava nas faculdades de jornalismo era separar fatos de opiniões. Havia a parte de se falar os fatos e os editoriais para as opiniões. Hoje, jornalistas fazem questão de misturar os dois para forçar uma agenda política ou comportamental. O compromisso com a verdade é quase zero. E não há um chefe de redação, um editor durão no estilo clássico que controle o ímpeto desses revolucionários de redação. Não há filtro. Qualquer estagiário escreve e publica o que quiser, na velocidade da internet, atrás de cliques ou de polêmicas. A cruzada de Bonner e dos telejornais da Globo contra o presidente são um sintoma disso. Eles querem, em primeiro lugar, desgastar o governo e, lá por último, informar as pessoas.
A reação a tudo isso foi brutal. Na sexta-feira, usuários de redes sociais se uniram para criticar a TV Globo e o apresentador William Bonner. No Twitter, manifestantes levantaram a hashtag Cala a Boca Bonner e colocaram a tag como um dos assuntos em destaque na rede social. É meio irônico que o cara que tentou calar e criminalizar as falas do Bolsonaro tenha levado um cala-boca do público. Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Mas na verdade, eu até prefiro que o Bonner fale. Primeiro, porque, como Paulo Francis dizia, a maior propaganda anticomunismo é deixar um comunista falar. E segundo, porque, olhando os índices de audiência cada vez menores do Jornal Nacional, em breve o Bonner vai estar falando sozinho mesmo. Ninguém vai estar ouvindo. E isso é um castigo muito, mas muito mais dolorido do que ter que calar a boca. Gostou desse vídeo? Então comente aí embaixo, deixe o seu joinha, qualquer dúvida ou sugestão também pode pedir aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você chegou aqui por acaso, tá perdido e tal, aproveita e assina esse canal. Eu juro que eu sou legal, né? Eu sou ou não sou? Eu sou. Por hoje é só.